Muito bem, estamos de volta com o nosso Tá na Rede, recebendo o Nilson Correia Júnior, ou simplesmente Nilson, o paredão do Arruda, o paredão dos aflitos, o paredão de Guimarães. Foi o rei lá em Vitória de Guimarães, daqui a pouco ele fala da experiência dele, pegou muita bicha lá em Portugal e tinha paciência para pegar todas as bichas. Bicha em Portugal é fila, antes que você pense bobagem, tá? Então lá ele pegava, como também pegou uma bela rapariga brasileira e se casou com ela, minha querida amiga Giovana, que eu mando um beijo no coração. Rapariga é moça, vocês fiquem tranquilos também, não saiam do sério. Aliás, você também não sai do sério se você comprar os produtos Pitu pela internet. É facílimo de você fazer. Você pede, acessa lojaonlinepitu.com.br e aí você escolhe os produtos, faz o pedido e é só esperar a entrega na sua casa. Tem o kit caipirinha Pitu Gold e tem a Vitoriosa, a cachaça extra prêmio da Pitu. lojaonline.pitu.com.br, o seu boteco na internet. Nilson, então vamos para o título do Náutico, cara. Você de repente perde um jogo lá nos aflitos, tem que ganhar de 2 do Santa dentro do Arruda, a maioria da torcida esmagadora do Santa Cruz. O Náutico, o torcedor ficou meio ressabiado, né? Tem que ganhar por 2 gols de diferença. E com 4 gols, sorte de vocês aqui não houve exame antidoping naquele jogo, porque entraram todos pilhados e com 4 minutos até bandeira de escanteio participou do gol, tabelinha com o Jorge Henrique, gol do Batata, né? 2-0 para o Náutico com 4. Você se lembra da pré-eleção daquele jogo? O que é que foi dito para... Foi o Zé Teodoro, né? Não, o falecido Robertinho, que era o auxiliar dele. O auxiliar dele. Ele preparou uma Zé Teodoro. Uma palestra antes da do Zé Teodoro. Você está vendo os lances aí do jogo? Você está em casa. Exatamente. Do jogo, tá? E ele, no fundo, o fundo da música de fundo que tinha era You're the Champion, my friend. Sim. E todos encarnaram Fred Mercury. We are the champion, my friend. Foram só que ele preparou um texto pequeno para cada jogador. Mandou nós deitarmos naqueles colchonetes, todo mundo, com os olhos fechados, e começou a falar. Por exemplo, Nilson, hoje você vai defender tudo, não vai sofrer gol, vai ser o melhor jogador em campo e tal. Carlos Alberto, você vai ser isso, vai ser Batata, Lima e tal. Posição até quem não ia jogar. E aquilo, quando ele acabou com aquela preleção, nós estávamos completamente pilhados mesmo. A nossa vontade é levantar dali e já entrar em campo para jogar. Foi um doping motivacional, sem exatamente. Como você falou assim, a sorte de vocês que não teve exame antidoping. O nosso doping ali foi essa motivação do Robertinho. Foi dos fatores importantes. E depois, em primeiro lugar, creio que a qualidade Aí sim, esse Náutico era muito bom. A qualidade do nosso time era muito grande. Gil Baiano, Jorge Henrique, Lima, Batata, Leomar, Carlos Alberto, Leomar, acho que eu vi Leomar, Marquinhos. O Marquinhos lateral esquerdo. O gol não era muito fácil, o goleiro não era tão assim não, mas o restante do time era bom. Tirando o goleiro, o resto do time tirando o goleiro, o resto do time era a qualidade era muito boa. O guarda-metas era bom. O guarda-valas era muito bom. E nós fomos confiantes também que nós iríamos ganhar, só que nós não imaginávamos que com 4 minutos de jogo nós já teríamos revertido aquela situação contrária. Como foi, né? Gol do Batata 2 minutos e aos 4, Marco Antônio tabelinha com a bandeira de escanteio e gol de Jorge Henrique. Exatamente. E aí, depois daquilo, ficamos confortáveis dentro da partida, com a qualidade que nós tínhamos. Nosso time jogava muito bem. Quando nós tínhamos a bola, nós sabíamos o que fazer com a bola, nós não perdíamos a bola com facilidade. O Santa se desestabilizou um pouco, que nem eles estavam a contar com essa entrada forte, atitude, com essa atitude. Deu pra eles, né? Exatamente. E outro fator também, quando nós chegamos, o estádio estava cheio de trio elétrico em volta. O clima de já ganhou. Exatamente. Então nós percebemos ali que havia um clima de festa, que estava tudo já... Não que isso seja errado, não é porque... Se fosse o inverso, não, talvez também faria o mesmo, claro. Mas nós vimos e usamos aquilo como combustível, né? Como combustível. E alguém, já não me lembro quem, viu uma ou outra esposa de jogador chegando com roupa, não de quem vai para o estádio, ver jogo. Então você fala, caramba, nós somos aqui o bobo da corte, vamos ser o bobo daqui da festa, nós viemos aqui para alegrar a festa dos outros. E é isso que vai acontecer? Aí que nós começamos a falar uns com os outros dentro do vestiário. E o Robertinho me sai com essa palestra, que foi fantástica. Então o nosso aquecimento, cara, era todo mundo ali com sangue no olho,
Vamos entrar com tudo, hoje nós não saímos daqui sem ser campeão. O jogo acaba na cabeçada do Cook, né? Quando ele faz o terceiro, acabou o jogo. Né? Ali... E mesmo assim aquilo ficou assim meio tenso porque o Carlos Alberto é expulso. E com um a menos e com a qualidade que o time do Santa tinha, aquilo... Se o Santa faz um gol, entra no jogo, não é? E pode... A estrela do Santa era o Iranildo. Né? Exatamente. E o Luciano Totó nele. anulou completamente, amigo. Completamente. São duas marcações históricas do futebol pernambucano em finais. Uma é do Totó no Iranildo, a outra é no Marcelinho Paraíba, do Everton Senna. Everton Senna, Marcelinho Paraíba. Pô, eles tiram os caras eram os protagonistas do jogo e o Iranildo não apareceu no jogo. Coisa que ele tinha feito no jogo. O gol, não é que ele nem apareceu. O único momento que ele conseguiu escapar, ele fez o gol. Ele fez o gol lá nos aflitos. E no Arruda, o Luciano engoliu ele, meteu ele dentro do bolso e andou com ele dentro do bolso. Se espirrar, saúde. E ele ia atrás. Exatamente. Não tinha conversa. Foi um negócio incrível. Então, foi um título... Foram duas situações, essa no Náutico, campeão, e a subida do Santa, cara, não dá pra dizer se essa foi melhor do que essa. Cara, foram duas passagens emblemáticas disso. Houve alguma possibilidade de retorno ou não? Ou você estava muito em Portugal, ou não chegou pra você? Cara, só teve um momento, já não lembro o ano, foi quando o Zé Teodoro voltou pro Náutico. Quando o Zé voltou pro Náutico, eu cheguei a falar com ele. 2013. Eu cheguei a falar com ele, mas as coisas não andaram. Cara, e também, assim, eu sou realista. Eu já estava em Portugal, muito bem, tinha contrato, também não tinha interesse em rescindir contrato. Naquele momento você não queria voltar para o Brasil? Não é que não queria, eu tinha contrato, eu não via clube brasileiro pagando para me tirar de lá, eu já tinha 30 e tal anos de idade. 30 e tal anos de idade. Porque eu já saí daqui com 29. A frase que eu vi aqui que eu comecei a rir foi data de nascimento, 26/12/75, 42 anos. Faço 43 agora e... Ô, Nilson, era garoto, você já jogava, pô. O Léo, amor, que ele é engraçado, Léo é engraçado. Pelo amor de Deus. Aliás, por falar engraçado, a partir de agora vocês vão perceber a mudança do sotaque do programa, porque vamos falar um pouco em português, legítimo de Portugal. Porque nós vamos para depois do Atlântico, para conversar sobre o Nilson lá em Portugal. Primeiro susto na sua adaptação. O que é que te mais diz? Putz, isso aqui vai ser complicado. Isso aqui. Foi alimentação, foi tipo de treino, foi relacionamento, foi a parte social, quer dizer, de você não ter uma vida social como você tinha no Brasil, só você e sua esposa indo para lá. O que mais te assustou? Cara, a novidade ela é sempre complicada. Sempre assusta um pouco. Sempre assusta, né? Você sai da sua zona de conforto e vai para um lugar onde você tem que começar tudo do zero. É a mesma coisa, eu construí aqui uma casa, pronto, agora não posso viver mais nela, vou ter que ir em outro lugar, tenho que construir uma casa outra vez. Tijolinho por tijolinho. Por tijolinho. E eu chego e primeiro, logo o início, perceber a língua, porque quando eles falam rápido, o brasileiro que chega lá, e se começa a conversar com português, e principalmente do norte, tu não compreende nada. Só entende o opa. Opa, fogo. Só quando ele para respirar. Né? Exatamente, aí você consegue compreender. Mas isso pronto, não foi... acho que o mais difícil foi a socialização. Era só eu e minha esposa, nós nem filho tínhamos. Então era eu e minha esposa. Não é? Longe dos familiares. Chega lá em que ano? Em 2005. De 2005 até 2018 são 13 anos em Portugal. Né? Então eu tive lá 13 anos em Portugal, mas no Vitória eu joguei 7 anos consecutivos. Até 2012, foram 7 épocas, me tornei ídolo. Épocas é ótimo, né? 7 épocas. Não, eu estava notando, ele soltou acho que umas 8 palavras somente que chamou atenção. Pronto no final da frase também que eu vi. Curiosidade, foi o Jorge Jesus que te viu aqui, foi? Te indicou? Rapaz, o Jorge Jesus, ele já me queria ter levado para o Belenense ou Passo Ferreira. Quando eu estava no Santa em 2002, o Boa Vista tentou me levar. Só que eu era emprestado do Vitória para o Santa Cruz. Então eu tinha que dar dinheiro do Vitória, dinheiro do Santa Cruz, dinheiro para mim, dinheiro para o empresário. E o Vitória não abria mão, o Santa não abria mão, eu não abria mão, o empresário não abria mão com o presidente, depois no jogo no Arruda.
Travou. Fui ter com ele, fui jantar com ele, falar com ele e digo, olha, eu gostaria muito, mas aqui há muita distribuição de dinheiro que isso não há condições. Mas no futuro próximo, você vai para Portugal. Eu, jogando futebol em Boa Viagem, o Antônio Teixeira, que depois, 3 anos depois, se tornou meu empresário durante 10 anos, falou comigo, ele estava com o Jorge Jesus, me apresentou, esse é o Jorge Jesus. Técnico do Benfica, do esporte, famosíssimo. que se tornou- famosíssimo. Doido, mas famoso. Mas é muito bom treinador. Quem é mais irrequieto? É ele ou o André Agassi? André Agassi é o Jorge Sampaoli. Já sabe. Quem é Eu mais acho que é o irrequieto? São Paulo. São Paulo é mais do que ele. é mais irrequieto. Mais do que ele. Até porque o São Paulo eu acho que é mais novo do que ele, tá? Consegue andar, Consegue se mexer mais. Do André Agassi. Consegue se mexer mais. O clone do André Agassi. Então, ele fez aquele primeiro contato comigo, só que eu trocava muito de número de telefone. Naquela época não existia esse negócio de internet. Não, aliás, deixa eu falar uma coisa aqui. Vocês conhecem a música Eduardo? Eduardo e Mônica é de Renato Russo, né? Eduardo e Mônica. Quando eu vi o Nilson, um jogador de futebol com a Giovana, que estava estudando jornalismo, eu dizia, esse cara, será que vai ser um novo Eduardo e Mônica na história? O Nilson já era. Ele, na época do www.http, para você abrir o computador fazendo assim, o Nilson já era antenado com isso aí. Você sempre foi um cara que não era muito de totó, de dominância, você foi um cara sempre que teve o estudo aliado, né, Nilson? Eu sempre fui mais centrado, eu sempre gostei de ler, né? Sempre gostei muito e continuo com esse hábito de leitura. Era uma pessoa que gostava de me manter informado, até porque quando olhavam para nós, né, o jogador tinha aquele estigma, que é burro. Nunca estudou, não sabe falar, não sabe estar nos lugares, chega e aquela confusão, aquele barulho, não tem o comportamento adequado para o ambiente que se encontra. Então eu quis andar sempre meio que contra essa contramão disso. Por quê? Cara, por que nós temos que ser taxados como pessoas que não sabem se comportar, chegar e estar como se deve ser nos lugares? Então, eu sempre fui meio... E a questão da pele, Nilson, o que você sofreu, se é que você sofreu alguma coisa, por ser um jogador negro em Portugal? Cara, em Portugal, nunca. Não. Nunca vivi. Pronto, aqui no Santa, com a torcida do Náutico, teve aquela situação, mas... Que situação? Não estou lembrando. Que a torcida do Náutico ficava fazendo aquele barulho de macaco, Tá. e tal. Mas na Europa, fui jogar Liga pré-eliminatório de Champions League, Liga Europa, em Rússia, Suíça, vários países da Europa, e em Portugal nunca tive esse problema. Qual seria a tua reação se houvesse um gesto de racismo lá em Portugal? Você seria o Daniel Alves que pegou a banana e comeu? Ou seria o grafite que foi para a polícia da queixa do... Como é que era o jogador? De sábado. Qual seria a tua reação? Cara, talvez as duas. No momento comeria banana, mas depois também meteria um processo nele. Porque acho que isso é, cara, o que diferencia uma pessoa da outra é a tonalidade da cor da pele. Somos feitos da mesma essência, temos sentimentos. Pode ser um mais inteligente do que o outro, mas não quer dizer que o negro vai ser mais inteligente que o branco ou o branco mais inteligente que o negro. Isso depende de como cada um usa a sua inteligência, a forma como você busca o conhecimento. Eu vejo isso como estupidez das pessoas. Eu digo. Como é que você pode ter racismo no futebol se o melhor e o mais inteligente jogador de todos os tempos é negro? Quer dizer, não tem sentido você ter. Ao contrário, eu acho que já sai. Essa coisa eu falo muito isso. Existem dois continentes em que falta de organização, por enquanto, faz com que eles não cheguem no top. Mas se preparem. Um é a África pela miscigenação. Eu acho que tem essa coisa, essa picardia do futebol, ela existe no futebol africano. E o outro é o Japão, pela disciplina. Então, o futebol japonês e o futebol africano também, eles têm muito, mas muito para evoluir. Não sei se a matéria-prima, você pode falar melhor do que eu, se ela é adequada. Se por exemplo, o africano ele pode chegar a ter essa malemolência que tem o futebol brasileiro pelo estilo. Você olha, eu passava em Johannesburgo e via as peladas lá no... É igual, pô. O africano é idêntico ao brasileiro. Mesmo estilo, né? Mesmo estilo. Tem muita qualidade, gosta de jogar futebol. Para a modernidade hoje do futebol, esse é o problema do jogador africano. Não é? Ele quer jogar bola, ele não quer compromisso com tática. Ele não quer muito compromisso com tática. Negócio de posicionar, voltar, marcar. Não é? Ele quer ter a bola.
Era como nós éramos, nós já melhoramos muito no Brasil nesse quesito. Mas era como nós atrás antigamente, os jogadores bons, corre tu, dá a bola para mim, que eu sei que eu faço, eu resolvo o jogo. Deixa eu puxar esse gancho depois para os meninos entrarem também. Quer fazer uma pergunta em cima disso? Sim, não, na verdade, ele falou da carreira dele, Náutico, Santa Cruz, né, lá na Bahia também, aqui, e agora em Portugal. Eu queria só pegar esse gancho em relação à carreira dele como um todo. Tecnicamente, Nilson, agora, você analisando na sua carreira inteira, qual foi o momento que você melhor estava na sua carreira, tecnicamente? Foi quando estava no Santa, no Náutico, quando estava em Portugal? Em que momento você disse, não, aquela época eu rendi o meu melhor como jogador? Cara, eu acho que teve muitas fases, teve muitos momentos, não teve um momento. Agora, politicamente correto o tempo inteiro, eu não gosto disso não. Fala onde foi melhor. Calma, pô, eu vou chegar lá. Eu acho que nós temos vários momentos na vida que você se sente bem. Eu acho que na vida é impossível você dizer assim, a minha vida só aquele momento foi bom. Não, nós temos momentos que nós estamos bem. Agora, claro que a partir do momento que você vai adquirindo experiência, não é? Pode até dizer, envelhecendo mesmo, não é? Maturidade, né? Ganhando maturidade, você vai ficando... Eu, particularmente, posso dizer isso. Eu acho que eu fui melhorando ao longo dos anos, tanto como homem como profissional, a partir do momento que eu fui adquirindo mais maturidade. Tanto que a sua fase no Irã foi boa também, né? Foi ótimo. Você já vai para o Irã depois de Portugal. Já fui com 36 anos pro Irã. Foi um dos menos vazados lá. Exatamente. As 2 épocas que eu joguei, fui eleito o melhor goleiro do campeonato. O meu primeiro ano eu fui eleito o melhor estrangeiro. E talvez as pessoas falem, mas o Irã. Mas estrangeiro no Irã só joga se for bom. Primeiro, países que não tem ranking, só pode contratar jogador se jogar na primeira divisão. Países que tem ranking, como Brasil aceita a primeira divisão e segunda divisão. Portugal aceita a primeira divisão, segunda divisão. França, Espanha, Inglaterra, primeira e segunda divisão. Você não leva jogador daqui do Brasil a jogar no Irã que nunca jogou o Campeonato Brasileiro. Não leva. Nem revelação. Pode ser craque, pode ser o Pelé. Se não tiver um minuto, tem que ter pelo menos um minuto nos últimos 3 anos. A ou B? Na A ou na B. Se você jogou na A ou na B, mas já faz 3 anos que você não esteve na A ou na B, você não vai para lá. Então, tinha grandes jogadores croatas, tinha muitos... Cara, eu vi 2 jogadores croatas no Irã, que esses caras estão fazendo aqui? Mas, como outros que eu posso falar de outros, qualidade, eu digo, cara, o que esses caras estão fazendo aqui? Eu vendo os caras, como tinha jogado em Portugal, esses caras jogam nos grandes clubes portugueses, jogam em grandes clubes na Europa. Mas não teve aquele momento que você estava fora do país, pegando, e você disse, esse goleiro que está aí na seleção, eu pego mais que ele? Eu sou um cara que eu não... Mas você pensou isso, pelo menos? Eu foco em mim, no meu trabalho, sempre foi assim. E vou continuar sendo assim. Eu não me preocupo com quem está fazendo bem. Mas chegou a pensar em seleção? Quem está fazendo mal. Não, Léo, depois... Cara, eu só posso pensar em seleção se eu tivesse jogado no Flamengo, se tivesse jogado no Vasco, no São Paulo, no Corinthians. Porque... E estou falando esses times, os 4 do Rio, Corinthians, Palmeiras, são esses que têm força. Nem Cruzeiro, nem Atlético, porque o seu Fábio, como é que ele nunca foi para a seleção? Pois é. O Vitor foi, né? O Vitor foi. Grêmio, Inter, são grandes clubes, mas que não tem força para colocar na seleção. Mas o maior goleiro do É uma injustiça o Magrão, por exemplo, não ter ido para a seleção? Cara, talvez o Magrão apareceu já tarde. Mas falando de qualidade, acho que sim. Falando em qualidade. Agora, cara, você enfrentou o Magrão uma vez na carreira? Enfrentei. Eu acho que quando eu estava aqui ainda, ele já estava no esporte. Chegou em 2005. Eu acho que no campeonato de 2005 eu joguei contra ele. O maior goleiro, para mim, que eu vi jogar, eu não peguei lá atrás, né? Eu pego de 75 para cá. O Manga foi um grande goleiro, sem dúvida, e foi do Internacional. Mas o maior goleiro ele veio do Internacional, foi o Tafarel. Né? Sim, mas... E depois do Tafarel? Isso vai buscar. Isso que eu estou falando. Mas quem é que tem mais força? Rio São Paulo, sem dúvida. Rio São Paulo ali, Corinthians, Palmeiras, quando estão bem. Eu vou para o intervalo, mas e na volta a gente vai abordar a questão do Nilson, treinador de futebol, a visão que ele tem do futebol de hoje, esse futebol chato que se joga no Brasil e esse futebol maravilhoso que os brasileiros jogam lá fora. E eu vou saber qual é o estilo dele, como é que ele quer. Se ele quer ser treinador para ser o ídolo do Marcos Leandro, que é o Renato Gaúcho, ou se ele quer ser um treinador de verdade, né, do futebol nacional. Nós vamos para o intervalo e vou voltar, mas antes eu mostrar de novo para você ficou babando. Eu queria que vocês botassem aí ao mesmo tempo, né, o buffet lá do seu Chico
e mostrasse a cara de desespero do Nilson. Como é o nome da sogrona? Gilvanda. Gilvandra? Gilvanda. Dona Gilvanda, com todo respeito à sua comida, que o Nilson está dizendo aqui que é maravilhosa, mas o homem está babando aqui, ele está querendo entrar na televisão. Não nessa parte aí de saladas, né? Isso aí é mais pro Marco Leandro, que é frutinha. É aquele cara gosta mais de fruta. Olha aí, mostra lá o prato. Olha a cara dele. Olha aí. O cara que está participando do programa tem que ter direito de comer aí, de Mas graça. vai! Pode ter certeza que vai. O Seu Chico é um restaurante que fica lá dentro do posto federal da Muribeca. A pergunta que não quer calar, Nilson, é o seguinte: você vai para lá abastecer para comer ou você vai comer para abastecer? Tanto faz como tanto fez. faz. O importante é que você vai e faça as duas coisas, será muito bem-vindo. Vamos lá para o intervalo e a gente volta.